Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto que muitos me perguntam, que é como a gente vai conseguir aumentar o limite do nosso cartão Nubank com 3 simples passos. Essa é uma questão que muitos me perguntam, né? Marcelo, como eu consigo aumentar o limite do meu cartão de crédito? Eu tenho só R$ 100, R$ 50, R$ 200 de limite, e como que eu posso fazer para aumentar esse limite, tá? E a boa notícia é que você consegue fazer isso em 3 passos simples, como eu falei logo no início do vídeo, e você vai ver que vai ser bem tranquilo para você conseguir aumentar. Algumas pessoas vão conseguir de forma mais rápida e outras vão demorar um pouquinho mais. Mas antes de falar sobre isso, eu queria te pedir para assistir até o final do vídeo, e só se você assistir até o final e gostar do que eu vou falar nesse vídeo, você deixa um like, você se inscreve no canal, porque daí sim a gente consegue saber o que de fato vocês estão gostando de consumir aqui no canal, para a gente criar mais conteúdos sobre determinados assuntos. Então vamos lá, muitas pessoas têm dificuldade de aumentar o limite do Nubank. Eu mesmo tive uma certa dificuldade no início, mas consegui aumentar o limite do meu cartão do Nubank para cerca de R$ 20 mil, tá? Então, você vai aplicar as mesmas coisas que eu apliquei, que são 3 passos simples, e tem um bônus no final, para quem ficar até o final do vídeo, que você vai conseguir aumentar o seu limite do seu cartão do Nubank, tá? E uma coisa que eu quero ressaltar, que eu já falei e quero falar de novo, é que, para mim, demorou cerca de alguns meses para conseguir aumentar o limite para chegar nesse patamar que tem no meu Nubank hoje. Meu Nubank não é o meu principal e nem o meu único cartão, eu tenho outros cartões com muito mais limite do que ele. Porém, você pode conseguir aumentar esse seu limite de forma mais rápida, tá? Então, saiba que pode demorar para você alguns meses, como também pode ser um mês só e você já consiga aumentar ele. Então, vamos lá, sem enrolação, vamos para o primeiro ponto, que é atualize a sua renda no Nubank. Uma coisa que poucas pessoas fazem é atualizar a renda delas. Na verdade, poucas pessoas sabem que existe essa opção de atualização de renda lá no Nubank, lá no aplicativo do Nubank. Mas isso é fundamental para o banco saber quem você é financeiramente falando. Porque imagina comigo, se você tem uma renda, por exemplo, de R$ 100, o banco não tem um motivo para te dar um limite grande, sendo que a sua renda é só de R$ 100. O máximo que você conseguiria pagar colocando 100% da sua renda no pagamento seria de R$ 100. Agora, vamos supor que você não tenha a sua renda atualizada lá, você tem uma renda aí, por exemplo, de 2, 3, 4, 5 mil reais, e lá no banco ela não está atualizada. Então, o seu limite baixo pode estar sendo baixo por causa dessa não atualização da sua renda. Então, você atualizando a sua renda, você mostra para o banco que você tem uma renda maior do que a que ele imaginava que você tinha, e você consegue ter um crédito maior com eles, tá? Então, esse ponto é muito importante. E como você vai fazer isso? Bom, basta seguir os passos que vai estar aparecendo aqui na tela do meu celular. Você vai entrar no seu aplicativo do Nubank. Depois de entrar no aplicativo do Nubank, você vai clicar lá no seu perfil. Quando você clicar em perfil, vai ter uma opção onde você vai conseguir colocar, por exemplo, os seus dados, e depois de entrar nessa opção, você vai conseguir clicar na parte de atualização de renda, tá? Então, você vai conseguir lá, tem a opção para atualização de renda, e depois, quando você atualizar a sua renda, eles vão pedir para você enviar um comprovante, para você anexar um comprovante. Pode ser um PDF do seu Lerite ou algo do tipo, e você anexa esse comprovante lá. É claro, porque senão qualquer pessoa ia colocar aqui recebe uma renda de R$ 50 mil, porém poderia ser uma informação falsa. Então, por isso que eles pedem essa comprovação, e é bem simples de fazer, tá? Então, a gente já viu o primeiro ponto, que é atualizar sua renda. A gente já viu porque é muito importante você ter sua renda atualizada, e agora a gente vai ver o segundo ponto, que é utilize todo o seu limite mais do que uma vez a cada mês. Por quê? Esse ponto também é muito importante, porque basicamente você utilizando a totalidade do seu limite mais do que uma vez por mês, ou seja, você usa 100% do seu limite. Se você tem R$ 100 de limite, você usa R$ 100, aí você paga já esses R$ 100, aí você utiliza mais 100, aí você paga de novo 100, aí você utiliza mais 100. Então aí você faz aí no mínimo 2 vezes de esgotar o seu limite, tá? Se ele for bem baixo assim. É claro que uma pessoa que tem R$ 5 mil de limite e quer aumentar ele, mas não consegue gastar 5 mil, daí seria interessante você fazer outras coisas que eu não vou abordar nesse vídeo, mas você também tenta gastar o máximo possível, tá? E por que isso é algo muito bom a se fazer? Porque imagina o banco olhando para você falando, bom, eu concedi, por exemplo, R$ 100 de crédito para a Maria ou para o João, e essa pessoa utiliza só R$ 10 por mês. Por que eu aumentaria o limite dessa pessoa, sendo que seria um risco maior para mim, banco no caso, né? Então, imagine por esse lado do banco. Então, você tem que pensar dessa forma. Então, se você utiliza a totalidade do limite, você utilizou 100, pagou, utilizou 100, pagou, utilizou mais de novo, por exemplo, o banco vai ver, nossa, o João, por exemplo, ou a Maria, ele só tem R$ 100 de limite, mas esse mês ele utilizou 300 e ele pagou tudo de forma correta. Então, convém para a gente aumentar o limite dele, sabendo que ele vai utilizar, para que ele sim consiga utilizar os nossos produtos da melhor forma possível. E daí ele consegue fidelizar o cliente naquele banco, né? Porque tem muita gente que acaba saindo do banco em si porque não tem um limite de crédito interessante nele, então acaba priorizando outros bancos. Esse foi o meu caso.
Eu tinha até um limite interessante, mas como eu precisava subir ainda mais, queria subir ainda mais esse limite para executar algumas outras operações, então eu acabei migrando para outros cartões que também pontuavam. Mas eu não vou adentrar a esse assunto aqui nesse vídeo. Então, resumidamente, o banco ele vai analisar o seu consumo que você teve naquele mês. Então, se você não utiliza o limite que ele já te concedeu, mesmo que seja pouco, ele vai falar, se ele não está utilizando é porque ele não vai pagar, porque ele não vai utilizar, então ele não precisa de mais. Se ele não está utilizando nem 100, nem 50, nem 200 reais, então ele não precisa de mais, então eu não vou conceder. Então é assim que o banco pensa quando ele vê que você não está utilizando o limite que ele está te oferecendo. Então esse foi o nosso segundo ponto, que também é muito importante, que é você utilizar todo o seu limite que você já tem disponível, claro, se isso for possível, se isso estiver dentro da sua realidade, tá? E agora a gente vai para o terceiro ponto, que é utilizar o banco em si, utilizar as funcionalidades do banco. Por que disso? Porque, resumidamente, você utilizando as funcionalidades do banco, utilizando o que ele te oferece como pagamento de boletos, cadastrando chave Pix, receber o seu salário lá, você cria um relacionamento melhor com aquele banco. E o que acontece? O banco começa a entender como você faz as suas, como acontecem as suas despesas, como acontecem as suas receitas durante o mês. Ele consegue entender, consegue analisar o seu perfil e ver se de fato você merece aquele aumento de limite. É claro, você vai fazer isso se você tiver de fato um bom relacionamento, né, uma boa organização financeira para poder fazer isso. Então, quanto mais você utilizar essas funcionalidades do banco, por exemplo, cada conta que você tiver, você utilizar o banco para fazer o pagamento dessa conta, a cada transferência que você for fazer por Pix, você utilizar aquele banco para fazer essa transferência por Pix, ele vai entender, ele vai conseguir analisar o seu perfil de uma forma muito mais acirrada e muito mais assertiva para ver que de fato você merece um aumento do seu limite do cartão de crédito. E esse foi o nosso terceiro ponto, que é basicamente melhorar o seu relacionamento com o banco, você utilizar as funcionalidades que tem nele. Isso é importante para todos os bancos. A gente está falando aqui do Nubank, mas se você tem um outro banco que você quer aumentar o limite, você fazer essas 3 etapas é também tão importante quanto você fazer no Nubank, tá? E agora a gente vai para a nossa parte bônus, que é a parte para quem vai ficar até o final do vídeo de como você consegue aumentar o seu limite do cartão de crédito do Nubank, que é, de fato, solicitar o aumento lá no aplicativo do Nubank, tá? Lá no seu aplicativo, você consegue clicar em limite do cartão e depois disso, entrar em ajustar limite. Fazendo isso, você vai entrar numa opção que você consegue arrastar na tela quanto que é o seu limite, quanto você quer, tá? Você consegue arrastar caso ele já não esteja no máximo, mas se ele não estiver no máximo e se não tiver um limite que você queira ter, você pode fazer o seguinte, você pode entrar numa opção, que tem novas opções lá de funcionalidades, e você vai sugerir um novo limite para você. Por exemplo, você tem hoje R$1.000 de limite, utiliza tudo e tal, e daí você quer aumentar esses R$1.000. Você vai entrar na opção de sugestão de limite, você vai escrever lá, por exemplo, que você quer 3, 4 mil reais, 5 mil, que seja. Pode colocar qualquer número. Mas eles vão analisar, antes de te conceder aquele limite, eles vão fazer uma análise do seu perfil. Se você cumpriu todas as etapas anteriores, com certeza a análise para você vai ser muito positiva. Então eles vão fazer essa análise e depois eles vão retornar com uma resposta se foi possível ou não foi possível conceder aquele limite para você naquele instante. Então essa parte é muito importante, que poucas pessoas fazem ou poucas pessoas sabem que também existe essa parte de solicitação do limite. O que acontece é que muitas pessoas aguardam o banco aumentar o limite automaticamente. Só que elas não sabem que com a maioria dos bancos, para não dizer todos, você fazendo essa solicitação, você indica para o banco que você está insatisfeito com aquele limite e que você precisa de mais. Claro, se você cumprir as partes anteriores do que eu falei também. Bom, pessoal, esses são os principais pontos para você conseguir o aumento do limite do seu cartão no Nubank. E se você ficou aqui até o final, achou interessante, então deixe seu curtir, comenta se ficou alguma dúvida e se inscreve no canal, porque daí a gente consegue crescer e também saber o que de fato está interessando vocês para a gente poder criar mais conteúdo, tá? Então, por esse vídeo é isso, um abraço e até mais.